e é sempre um prazer colaborar com o Renato. Ele me perguntou como eu gostaria de ser apresentada e eu disse que primeiro como amiga dele, depois o resto, né? E a nossa amizade já vai de muitos anos e ele bem tranquilo, eu mais agitada e a gente se dá super bem, o yin e o yang na coordenação, né, Renato? Bem, aqui já eu coloquei, mas já me apresentei e eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Bem, essa história toda da questão ambiental na minha vida começou quando, logo após eu terminar a residência médica, eu ganhei uma bolsa de estudos do governo japonês, do Monbusho, e fui morar no Japão, né? Morei no Japão durante 13 meses. E lá, além de aprender japonês e fazer treinamento para terremoto e incêndio, nós tínhamos que ter cuidados especiais com o lixo, porque o Japão é um país 130 vezes menor que o Brasil, com uma população semelhante. Então, a questão ambiental lá sempre foi muito importante e, a partir daí, isso me impactou, né? Voltando ao Brasil, eu não conseguia simplesmente jogar meu lixo no lixo, né? Eu procurava fazer reciclagem de lixo, direcionar para reciclagem, não tinha. Então, eu resolvi fundar uma ONG. Na ocasião, se chamava, a partir de um projeto, Recicle Milhões de Vidas, depois se tornou o Instituto Recicle, e nesse processo nós começamos a fazer projetos de educação ambiental com foco em coleta seletiva de lixo. Então, os projetos aqui em São Paulo e que serviram de modelo para o Brasil, eu tive a honra de participar, né, de elaborar, de pensar tudo isso desde o início. Então, nós implantamos os programas de coleta seletiva do aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, os 32 postos de coleta do Corpo de Bombeiros em São Paulo. Então, essa questão da reciclagem e do manejo dos resíduos sólidos, né, como o lixo é chamado, fez parte da minha vida durante muito tempo. E aí, hoje em dia, aqui um outro braço, né, da minha formação tem a ver com as perícias médicas. Eu originalmente sou otorrinolaringologista e no ano passado, Fito, naturalmente, é um ser curioso. Eu sempre fui muito curiosa e gostava de estudar e entender essa questão entre a saúde do homem e a saúde do meio ambiente. Então, eu fiz já algumas apresentações na área de oftalmologia, né, que me sinto um pouco estranha no ninho, porque eu sou otorrino de formação, mas é tudo meio próximo ali, nariz, olhos, e o Renato me deu essa missão em 2018 de apresentar a ozoniterapia no CIMASP, e depois, no ano passado, participei do Simpósio Brasileiro de Oftalmologia Integrativa da Faculdade de Medicina do ABC, e hoje estamos aqui para falar sobre essa questão da poluição ambiental e a saúde dos olhos, essa interface pouco conhecida. Então, nós vamos abrir uma janela aqui para falar um pouco sobre como, em geral, e em especial na saúde ocular. Inicialmente, nós temos que entender que todo ser humano ele precisa de ar, água e de alimentos, né? E é possível sobreviver relativamente pouco tempo sem ar, 5 dias sem água e 35 dias sem alimentos. Obviamente, algumas pessoas passam, né, essa barreira, mas, em geral, o ser humano depende desses elementos para viver. Então, nós precisamos ter um ar de boa qualidade, beber água de boa qualidade, comer alimentos com boa qualidade, e o homem, naturalmente, se sente no topo da cadeia alimentar. No entanto, desde a Revolução Industrial, isso não é bem assim, né? Quando nós estamos aqui, como esse peixe amarelo, nos achando no topo da cadeia alimentar, nós estamos literalmente comendo produtos de várias origens, vegetal e animal, cuja origem é desconhecida. E isso, muitas vezes, nós não sabemos exatamente o que estamos ingerindo e a quantidade de contaminação que decorre desse hábito. E o mundo moderno, ele traz
situações um pouco esdrúxulas, né? Essas malformações genéticas, essa poluição desenfreada dos oceanos, né? O mau cheiro, a poluição atmosférica que se reflete nisso, na questão do olfato, na qualidade do ar em si, as queimadas e a superpopulação em algumas regiões do planeta. E isso tem levado ao óbito de animais, em especial da fauna marinha, por conta da ingesta de resíduos plásticos, por exemplo, e o derretimento das geleiras. Então, nós temos uma situação de superdesenvolvimento, superpopulação e muito over, né? E isso acaba levando a problemas relacionados à natureza, à conservação da natureza. Então, nós temos que repensar o nosso modelo de funcionamento enquanto seres, partes da cadeia alimentar, e o cuidado necessário com o planeta Terra em si. Então, nós hoje vamos focar na questão da poluição ambiental e eu começo pela poluição do ar, né? Isso aqui é uma matéria de 2016 mostrando as áreas de maior poluição. Todos nós sabemos que o Sudeste Asiático, em especial a China, tem problemas sérios de poluição, né? Existem tendências, a poluição atmosférica é chamada assassino invisível, e porque existem vários componentes problemáticos nessa questão e existem áreas de criação de zonas de ultra baixa emissão de material particulado, por exemplo, no centro de Londres. Isso é uma tentativa de conservação em determinadas regiões. E já existiu até o Dieselgate, né, a respeito do consumo desenfreado de combustíveis e o impacto que isso gera na saúde do planeta e na saúde humana e animal. Então, nós muitas vezes temos essa situação de um ambiente com um ar totalmente poluído, né? E a preocupação natural, em se falando de máscaras agora na questão da Covid, aqui a máscara como uma tentativa de lado para as vias aéreas superiores e inferiores, né? E os olhos muitas vezes pagam a conta e sofrem, sejam com inflamações, coceira, dores, desconfortos variados, né? Alergias e várias patologias que, obviamente, vocês sabem muito mais sobre esses detalhes. E eu achei interessante, levantando a literatura, mostrar isso aqui, né? Que os poluentes atmosféricos comuns em grandes metrópoles, por exemplo, o monóxido de carbono, ele está relacionado à degeneração macular senil e existe um aumento do risco em 84% de degeneração macular senil por conta da exposição ao monóxido de carbono. Também dióxido de nitrogênio, né, que também está relacionado à conjuntivite e à degeneração macular senil. Nesse caso, aumenta o risco em 200%. O dióxido de enxofre, outros produtos, arsênico, enxofre, vários, né? E vou voltar a falar deles. O que acontece aqui é que esse desconforto ocular, principalmente relacionado à poluição do ar, ele tem a ver com a proporção de hidrocarbonetos, principalmente olefinas, com derivados de carbono 4 e 5, de cadeia ramificada, com compostos fenólicos, tipo o ciclohexano e o óxido nítrico no ar, né? Além disso, vários outros produtos, voltei aqui, eles podem impactar também benzeno, chumbo, clorofluorocarbonos, asbestos, o formaldeído, os compostos orgânicos voláteis, né? O ozônio, e aí nós vamos voltar a falar do ozônio, e assim por diante. Então, esse trabalho aqui, muito interessante, feito na China, em Taiwan, na China continental, não na China continental, na ilha Taiwan,
e eles estudaram, fizeram um levantamento de mais de 40 mil pacientes e correlacionaram com o endereço da pessoa, né, do indivíduo, e foi verificado que quanto mais maior a exposição desses dois produtos aqui, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, havia um risco aumentado em 84 ou 200, até 200% de degeneração macular senil, pela primeira vez estabelecendo essa correlação entre a saúde do olho, né? E isso por quê? Porque esses produtos eles circulam na corrente sanguínea e a retina, né, a mácula, a região da mácula sofre especialmente com a exposição a esses produtos tóxicos. Outra situação muito importante da vida moderna é a exposição das crianças à luminosidade inadequada de computadores. E aí nós estamos observando uma crescente miopia em crianças devido ao uso de computadores e smartphones. Agora, com essa questão do ambiente online para tudo, por conta da pandemia, nós vamos ter que ter um cuidado adicional e muitas vezes essas crianças não têm nenhum tipo de cuidado em relação ao uso de filtros especiais para bloquear esse excesso de luminosidade e radiação. Então, vale a pena, feita essa introdução, entender um pouco sobre esse conceito, né, do homem em relação ao meio ambiente. Então, esse aqui é um modelo que se chama Teoria do Barril, vem da medicina biológica alemã, que é uma linha da medicina alemã que existe desde a década de 1950. Então, os alemães, como tem muita influência de homeopatia e antroposofia, eles entendem, né, uma parte da medicina alemã entende que o nosso corpo humano funciona como se fosse um barril. E ao longo da vida você vai enchendo com uma série de torneiras aqui esse barril, e é preciso ter uma torneira de esvaziamento, que na verdade são várias torneiras simbolizadas pelos órgãos de excreção. Então, os intestinos, o fígado, o sistema linfático, mucosa respiratória, mucosa urinária, a pele e a mucosa vaginal e uterina nas mulheres, daí a importância muito grande da menstruação regular. E nas entradas, nós temos as reações de estresse, os hábitos de vida, cigarro, bebida, uso de drogas, a exposição a alergenos, inalatórios, poeira e ácaro, as interferências de clima, muito quente, muito frio, exposição a produtos químicos, radiação, eletromagnetismo, as alergias alimentares, toxinas em geral, metais pesados e os campos de interferência da boca, os dentes, né? Então, para se manter saúde, nessa visão da teoria do barril, nós temos que manter o nível e fazer em equilíbrio dinâmico, em tempo real, esse processo de adaptação, né? Se houver entrada em excesso ou saída de menos, obviamente esse barril vai extravasar e o que nós vamos observar é a geração dos sintomas. Esse modelo parece um pouco poético e romântico, mas na verdade ele é muito prático, porque, na verdade, nós podemos entender exatamente o processo de adoecimento e se nós pensarmos que, ao longo da vida, nós não fazemos limpeza regular das nossas vias de excreção, né? Como nós, por exemplo, tomamos banho, lavamos a pele, os cabelos, né? E aqui não. Então, é muito comum que existam, sim, problemas de excreção gerando um processo de adoecimento. E aí, as pessoas nascem com barris com tamanhos diferentes, né? Então, existem pessoas com barris pequenos, médios, grandes. Esse aqui do barril grande é aquele indivíduo que nunca ficou doente, né? Ele, até certo ponto, ele se vangloria de que ele não adoece e, num determinado momento, ele aparece com
Esse apareceu? Pode voltar. Aqui? Aqui? Deixa eu só ver. A explicação sobre o barril, eu falei? Isso, estava no finalzinho da explicação do barril. Então, eu estava explicando que esse modelo do barril, ele foi feito pelos alemães na década de 50 e ele mostra, então, essa importância da manutenção do equilíbrio dinâmico entre entradas e saídas, né? Nós somos um sistema aberto com o meio ambiente e, obviamente, nós dependemos de ar, de alimentação, de água e vários outros aspectos, obviamente, que vêm juntos com esses produtos todos, e é necessário, então, ter um sistema de excreção eficiente. Então, se houver entrada em excesso ou saída de menos, nós vamos ter um desequilíbrio e um extravasamento nesse modelo do barril, gerando sintomas. Então, nessa visão da medicina biológica alemã, nós temos que os sintomas, eles são uma oportunidade que o organismo dá de se manifestar, mostrando que existe um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Então, essa é a teoria do barril. Maria Emília, compartilha a sua tela de novo, por favor. Ah, não tá. Peraí, volta Não. aqui. Só um minuto, então. Abre aqui a tela inteira. Onde? 2 cliques aí. Aqui. Aqui? Isso. Pronto. Voltou? Não, a gente tem que compartilhar. Abre a tela inteira, por favor. Não voltou ainda, não. Aqui, Só um share minuto. screen. Isso. Share. Isso. Aqui. Então, Isso. voltando, share. Isso aí. Agora voltou. Estamos apanhando aqui do Zoom. Então, essa parte do barril vocês viram, certo? Vimos. Posso continuar. Então, basicamente, então, se esse processo aqui, essa entrada em excesso ou saída de menos, nós vamos ter um extravasamento e um processo de adoecimento acontecendo. E as pessoas nascem com barris com tamanhos diferentes, didaticamente falando, simbolicamente falando, né? Então, esse indivíduo com um barril enorme, ele acumula muitas toxinas e, em determinado momento, ele que se vangloria de que nunca adoeceu, ele aparece com um câncer de pâncreas ou um tumor cerebral. Isso é muito comum, né? Cada vez mais nos dias de hoje. Então, essa visão aqui, que parece um tanto quanto poética, na verdade, ela foi confirmada pelos americanos em 2005, e inclusive cunhado um novo termo chamado exposoma, que é o corpo e a exposição ambiental. Então, vocês veem aqui os hábitos de comportamento, estilo de vida, infecções, estresse, medicamentos, dieta, poluição do ar e da água, radiação, e aqui nesse modelo do exposoma, a participação muito importante da flora intestinal, né, do microbioma, o conceito de estresse oxidativo, peroxidação lipídica, doenças pré-existentes, inflamação e a exposição a xenobióticos. Então, isso é muito interessante porque mostra que aquele conceito da teoria do barril dos alemães, ele se vê e cada vez mais se fala no microambiente, em especial em oncologia, do microambiente tumoral, e da importância da matriz extracelular como um novo órgão que regula esses processos de equilíbrio dinâmico que nós precisamos ser capazes de fazer. Então, todos os indivíduos, esses conceitos são básicos, né, para que nós possamos entender essa importância da questão ambiental na saúde humana e depois na saúde ocular. Nós nascemos com uma suscetibilidade individual que determina a nossa capacidade detoxicante, principalmente de fígado e rins e intestinos, né? A idade e o tempo de exposição também é um outro fator muito importante nesse tripé, e, obviamente, as exposições ambientais. E esse tripé aqui, então, determina como uma determinada exposição ambiental pode fazer o processo de doença acontecer ou não. E aí ele está entrando aqui mensagens. Só um minutinho. Pronto. Então, aí, mais recentemente surge o conceito da epigenética, em que você tem a carga genética, né? Na época que eu estudei medicina, há 30 e tantos anos atrás, mais de 32, 33 anos, lá nos primórdios, nós aprendíamos que quem mandava na célula era o núcleo, né? E hoje em dia já se sabe que não é bem assim, né? Então, nascemos sim com uma carga genética, mas a capacidade de ativar, ligar ou desligar determinado gene
é determinada por uma série de fatores, desde a qualidade da alimentação, a poluição ambiental, o uso de drogas, a prática de exercícios físicos e o contato com substâncias tóxicas. Então, isso promove essa questão do equilíbrio do binômio saúde e doença. Então, nós vivemos num mundo hoje regado, né, a agrotóxicos pulverizados nas culturas, ou por via aérea ou por via terrestre. Esse consumo de agrotóxicos já em 98 no Brasil já tinha sentido um incremento de 130%, como fonte do Sindicato Nacional da Indústria dos Defensivos Agrícolas. E em 2017, esse trabalho da professora da Universidade de São Paulo, a doutora Larissa Bombardi, ela fez um mapeamento da geografia do uso dos agrotóxicos no Brasil. E é interessante dizer que, assim, por exemplo, no feijão, nós temos 400 mais resíduos de malationa, que é um tipo de inseticida, do que o liberado na União Europeia. Então, a pergunta que nós temos que fazer é que como nós, brasileiros, conseguimos suportar? Nós somos diferentes dos seres humanos da União Europeia? Claro que não, né? Então, nós estamos consumindo, querendo ou não, esse tipo de produto na nossa alimentação diária, e daí a importância da questão dos orgânicos. Essa é uma estatística feita aqui no Brasil, né? Os indivíduos do Paraná consumindo 7,5 litros de agrotóxicos por ano, e aí vocês já vão entender onde eu vou chegar com essa questão do olho. As culturas, né, de brócolis, feijão, com uma quantidade exorbitante desses produtos a mais. E essa diferença, ela fica baseada, ela se dá basicamente em função da aceitação do governo em relação ao que é aceitável, né? Que na verdade é inaceitável. Mas esse afrouxamento dos critérios de níveis de toxicidade, vocês veem aqui, por exemplo, no glifosato, que é o Roundup da antiga Monsanto, atual Bayer, o limite no Brasil é maior do que na União Europeia 5.000 vezes. Quer dizer, em algum momento isso vai dar muito errado, já está dando, né? Então, o Brasil consome 20% de todo o agrotóxico comercializado no mundo. Nós somos um excelente mercado, para não dizer o contrário, né? Essa toxicidade do glifosato já vem sendo muito estudada, né? Esses materiais são amplamente conhecidos, e isso aqui foi um estudo que foi feito na França, as 7 chaves, durante 2 anos, mostrando a contaminação e o acúmulo do glifosato em vários tecidos, principalmente em tecidos endócrinos, né? E na parte relacionada à fertilidade, tanto em estudo em animais, ratos de laboratório. E esse estudo foi muito polêmico, né? Orientaram a ser retirado, mas ele foi republicado numa revista alemã mais independente. E esse quadro aqui mostra, então, essa exposição em pouco tempo, desenvolvimento de tumores de mama, né? Em vários tipos de tumores, numa situação extremamente preocupante. Então, o risco de linfoma não Hodgkin tem acontecido em relação ao glifosato. Existem demandas judiciais nos Estados Unidos, pagamento de indenizações milionárias. Esse aqui foi um jardineiro que teve uma indenização de 289 milhões de dólares por conta da comprovação do nexo causal do glifosato com o linfoma não Hodgkin que ele desenvolveu. E essas ações vêm acontecendo em todo o mundo, né? Cada vez mais. E isso é importante porque, no caso, no Brasil, com esse limite pouco rígido e aceitação de uma quantidade gigante de glifosato nas nossas culturas de agricultura, já aconteceu em determinado momento no ano passado sanções econômicas por parte da Rússia em relação à soja brasileira, né? Então, o mundo vem buscando um equilíbrio e, infelizmente, aqui no Brasil nós não estamos vendo isso. Isso é importante porque esse Roundup, que é o glifosato, ele ataca a microbiota, a flora intestinal, né, saudável, e isso acaba mudando o perfil
Isso vem sendo documentado também nas abelhas, né? As abelhas são seres fundamentais para manter o equilíbrio ecológico do planeta. Elas garantem a polinização e a transferência de informação entre uma planta e outra e, basicamente, garantem a sobrevivência humana, né? E o glifosato também perturba o intestino, a flora intestinal das abelhas. Então, daqui a pouco, nossas abelhas vão precisar usar máscaras de proteção, né? Opa, voltando. Então, isso é importante porque também nós temos a questão do autismo, né? Então, esse estudo foi feito nos Estados Unidos mostrando que existia uma correlação epidemiológica de áreas com maior incidência de autismo e locais em que as abelhas vinham desaparecendo mais frequentemente, porque a abelha funciona como um marcador biológico da toxicidade excessiva ambiental. Então, o rápido aparecimento dos inseticidas tem sido correlacionado como responsável pelo desaparecimento em massa das abelhas. E essa extinção das abelhas pode levar ao fim da vida na Terra. Isso não tão longe, teoricamente em 4 anos. Então, as abelhas também têm sido estudadas com comportamento autista. Então, vocês veem que nós estamos num mundo bem complexo, né? Aparentemente não tem a ver com a nossa saúde, mas tem tudo a ver, porque uma vez que não tenhamos abelhas, não tem polinização e não tem agricultura, né? E isso é interessante porque as abelhas, elas normalmente fazem uma dança quando elas chegam na colmeia de volta, porque elas fazem uma inspeção do ambiente e elas têm uma espécie de dancinha que elas fazem dentro da colmeia para comunicar as outras abelhas das melhores flores, elas passam um GPS das flores mais importantes. E o que acontece aqui, no caso da exposição maciça a esses inseticidas... Não, tá ali perto no gavetão. Tá? Então, isso vem acontecendo no Brasil, né? Isso porque nós vemos que a qualidade da água que nós bebemos, ela também é impactada, assim como esses pesticidas, todos esses produtos agrotóxicos, eles acabam ganhando os leitos dos rios, eles não são retirados no processo de tratamento de água convencional, né, que na verdade adiciona alumínio e outros floculantes, que também é outro problema, e na verdade todo ser humano precisa de água, né? Entre 60% a 75% do corpo humano adulto é composto de água, e a qualidade da água é fundamental. Então, isso é muito importante. E essa poluição invisível, formada por hormônios, nanomateriais, medicamentos, resíduos de medicamentos, de anticoncepcionais, por exemplo, ela vem acontecendo e vem sendo anotada. Em especial em relação aos agrotóxicos, nós temos essa pesquisa feita no Brasil, mostrando que a água que chega às torneiras brasileiras tem resquícios de agrotóxicos. Em São Paulo, são 29 agrotóxicos diferentes. Santa Catarina, 22. Existe um mapa que você pode acionar, né? Verificar. Então, mas o que tudo isso tem a ver com o olho, né? Então, eu vou mostrar para vocês o caso número 1. Esse paciente é um homem, um médico de 45 anos, e ele começou a se queixar identificado uma catarata central leve, retinose pigmentar com perda lateral superior, miopia leve, astigmatismo importante, presbiopia, aos 45 anos. Então, tinha refração deficitária, não conseguia 20/20 com a melhor correção. Ele trabalha normalmente, dirigia com cautela, maior dificuldade à noite, com baixo contraste. Às vezes, enxergar é muito desconfortável, isso ele me relatando. Parece que tem uma TV fora do ar na minha frente, né? E aí, eu conversando com ele, eu já tinha lido sobre essa retinopatia ligada ao organo fosforado, né? E comentei com ele. Isso é interessante porque acontece uma inibição competitiva da acetilcolinesterase, da acetilação da acetilcolinesterase na acetilcolina, e isso acaba levando à retinopatia. E esse artigo que eu mostrei mostrava exatamente um caso na Itália, numa vinícola, né, e a exposição a organofosforados e o acontecimento
da retinopatia. Eu passei esse artigo para ele, ele me disse: parece a minha história de vida. Nasci e vivi na roça até os 10 anos, cercado por plantações de algodão e milho. Né? E aí, esse é o material do artigo, né, mostrando a alteração da retina. Esse material, depois eu vou deixar com o Renato, ele pode mandar o PDF para vocês, e aí vocês podem estudar com mais detalhes. Tá? Então, eu acho interessante isso, porque um paciente com retinopatia, né, eu não sou oftalmologista, mas eu sei que causa muito estresse, né, normalmente é um momento crítico de diagnóstico de retinopatia. Então, esses são os materiais do estudo, do caso da Itália, e isso é o material. Esses produtos, eles já podem ser identificados. Existem exames, eu uso bastante esse exame aqui, não fazendo nenhuma propaganda, mas só a título de informação para que vocês saibam que isso existe. É um exame de urina, da primeira urina da manhã. Então, você pode verificar uma série de produtos derivados de petróleo, né? E aqui também os organofosforados. Esse é o resultado do meu paciente médico com a retinopatia. Então, vejam a quantidade de etilfosfato, né? Então, o normal era até 0,6, o dele, o resultado 8,6. E da mesma forma, mais outro herbicida também do agente laranja. Né? Então, ele tinha uma exposição importante a organofosforados. Esse outro artigo aqui mostrando a degeneração retiniana, né, em esposas de aplicadores de pesticidas num estudo feito de agricultura. Então, são os tipos de produtos citados no trabalho. Outro ponto importante que precisa ser entendido é a questão do trabalho, né, o ambiente do trabalho, que na área de perícias médicas, nós precisamos aprender bastante. Já existem manuais de procedimentos para serviços de saúde, o Ministério da Saúde regula sobre isso, né, as doenças relacionadas ao trabalho. Então, existem dois grupos, a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, né? Então, e que com ele se relacione diretamente constando numa relação. Então, existem doenças que são já características de exposição profissional. Então, existe a classificação de Schilling 1, 2 e 3, né? E eu acho interessante isso, vocês saibam, não sei quantos oftalmologistas estão familiares com isso, mas para mim, eu aprendi muito sobre isso no curso de perícia. Então, tem o tipo 1 de Schilling, é o trabalho como causa necessária, por exemplo, a catarata dos vidraceiros, o trabalho como fator contributivo 2, né, mas não necessário na retinopatia hipertensiva. E no tipo 3, o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já estabelecida, por exemplo, a conjuntivite alérgica. Então, existe uma portaria de 1999, existem várias doenças oftalmológicas listadas nessa relação do decreto 6.042, a blefarite, conjuntivite, ceratite, ceratoconjuntivite, a catarata, a inflamação córeo-retiniana, a neurite óptica e os distúrbios visuais subjetivos. Então, na blefarite, nós temos uma situação de exposição ambiental a arsênico e compostos arsenicais, né, em geral associada a quadros dermatológicos, as radiações ionizantes, cimento, né, e a radiação infravermelha. Comum em pacientes que trabalham em siderúrgica. Então, a blefarite. Na conjuntivite, nós temos a exposição ao arsênico, berílio, né, o flúor, iodo, cloreto de etila, o tetracloreto de carbono, outros solventes halogenados tóxicos, e assim vai. Então, acrilato, cimento, enzimas de origem animal, vegetal, bacteriana, furfural e álcool furfúrico, os isocianatos orgânicos, eu vou mostrar um caso aqui para vocês verem que isso existe.
as radiações ionizantes associadas à síndrome de olho seco, radiação ultravioleta e infravermelha, né, o selênio e seus derivados e o tetracloreto de carbono. Na ceratite e ceratoconjuntivite, de novo, o arsênico, ácido sulfídrico, as radiações ionizantes, a radiação infravermelha e radiação ultravioleta. Então, esse tipo de situação. Na catarata, aqui tem um ponto interessante. Tem radiação ultravioleta, radiação ionizante, a radiação infravermelha, de novo, os vidreiros, né? E aqui eu não vou explicar isso para vocês, vocês sabem muito mais. E eu achei interessante esse artigo, que é do JAMA, falando da correlação da intoxicação por chumbo e o risco de catarata relacionada à idade em homens, né? Então, o chumbo é um metal pesado que pode ser removido do corpo e, obviamente, que se isso aumenta o risco, é mais do que necessário fazer o diagnóstico da intoxicação por metal pesado e adotar as medidas de tratamento específico com o uso de quelantes, né? A inflamação coreo-retiniana, que o VIT, relacionado ao manganês e seus compostos tóxicos, né? A ergoftalmia, a síndrome da fadiga visual pelo computador, isso tudo são condições relacionadas ao trabalho, né? E interessante ver que muitas vezes o manganês ele vem acompanhando de um risco de Parkinson. Então, às vezes, esse nosso paciente vai chegar com a queixa oftalmológica e vai chegar com o quadro neurológico associado, né? Então, está aqui o trabalho mostrando essa agregação. O manganismo, ele simula o Parkinson e é tratável também. Então, essa questão do diagnóstico de metais pesados, que normalmente existe um certo preconceito em relação a isso, quando se fala disso, se pensa logo em ortomolecular e se acha que é coisa de gente charlatã. Na verdade, se você for estudar a quantidade de intoxicação metálica e processos de adoecimento que são reversíveis por conta do tratamento adequado dos metais, a surpresa vai ser grande, né? Então, o manganês está na indústria siderúrgica, existe uma portaria específica também. E aqui ele também é usado como fertilizante, ração para animais, ele é usado também como aditivo da gasolina, tem várias utilidades, né? Também, como doença do trabalho, tem o brometo de metila, causando neurite óptica, o cloreto de metileno, de clorometano, outros solventes clorados neurotóxicos. O cloro é extremamente tóxico para o sistema nervoso e, obviamente, também aqui para o olho. Tetracloreto de carbono, sulfeto de carbono, metanol, né? E os distúrbios visuais subjetivos, brometo de etila, cloreto de metileno e outros solventes clorados também. Então, eu vou mostrar para vocês o caso número 2, né? Esse paciente foi um paciente que eu atendi, né? Ele foi objeto de um laudo médico pericial que fiz em conjunto com o Renato Lessa, há muitos anos atrás. E esse paciente ganhou uma indenização de 6 milhões de reais com o nosso laudo, né? E ele tinha uma queixa de baixa significativa da acuidade visual no olho direito, mais moderada baixa no olho esquerdo. E aí, depois da realização de exames complementares, foi feito o diagnóstico de retinopatia polipoidal, intensa fibrose no olho direito, áreas de neovascularização e no olho esquerdo, pólipos ativos na região do polo posterior. E ele foi submetido a tratamento no olho esquerdo com terapia fotodinâmica, injeção intraocular de triancinolona e Avastin, naqueles anos. Ele vinha se mantendo em acompanhamento, difícil controle da neovascularização. Aí, na última avaliação, em 2011, quadro considerado estável, a acuidade visual atual com melhor correção óptica em ambos os olhos é de menor que 20/400, pressão intraocular dentro da normalidade. Estável, histórico de reativação dos pólipos, né? Então, esse paciente, ele teve esse diagnóstico de vasculopatia polipoidal e nós tínhamos a eletroretinografia de campo total de ambos os olhos, né? Mostrando esses achados, hemorragias recorrentes, descolamento de retina, tinha feito várias injeções intraoculares, e a conclusão que demonstrava o comprometimento severo da função retiniana e do processamento visual em ambos os olhos. E aí,
quando ele me procurou, eu obviamente já faço uma história clínica buscando essas exposições ambientais. Esse paciente era um engenheiro químico que trabalhava numa indústria química famosa, muito grande, e ele fabricava esses poliuretanos, esses blocos de espuma flexível. E aí eu fui estudar tudo que tinha a ver com esses materiais, né? E eles usavam cloreto de metileno e o processo de formação desse bloco de espuma envolvia a mistura dos materiais, colocação nesse local. Então, esse processo, esse crescimento ocorria entre 30 a 60 segundos e não em minutos. Então, em segundos, esse bloco estava formado, né? Isso são fotos que ele forneceu. E esse ambiente aqui tinha um pé direito baixo, com uma ventilação deficiente, né? Então, o primeiro produto, que levantando a bula do produto, era cloreto de metileno, e no alerta dizia: pode causar dor, irritação moderada nos olhos, leve lesão na córnea. Os vapores podem irritar os olhos, né? E ele estava listado como das causas das doenças profissionais como causa de neurite óptica, né? E o outro produto que entrava na composição da espuma era o de isocianato de tolueno, que também no alerta dizia que podia causar irritação severa, lesão moderada na córnea, os vapores podiam causar irritação dos olhos e desconforto. E aí, a recomendação é usar óculos panorâmico, que é esse tipo de óculos, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Normalmente, se usa aquele óculos que não tem a vedação na lateral. E os vapores ultrapassam, eles são absorvidos pela conjuntiva e também inalados, o que podem fazer que cheguem à corrente sanguínea e ganhem o acesso à retina, né? Então, nós vimos que os EPIs fornecidos pela empresa não eram os adequados e indicados para os principais produtos em análise, né? Teria que ter respiradores com cartucho de carvão ativado, então, vários detalhes que não eram observados. Então, nós construímos o nexo causal com a exposição crônica, principalmente de 2 solventes orgânicos tóxicos, que é o cloreto de metileno e de isocianato de tolueno. Ele teve efeito direto neurotóxico sobre os nervos ópticos, uma neurite óptica, fez hipóxia retiniana causada pela formação de carboxiemoglobina, derivada do cloreto de metileno, causando sofrimento retiniano e formação de novos vasos. Por isso, ele fazia o quadro dos pólipos repetidos, que não respondiam ao tratamento convencional, né? Então, todo esse nexo causal foi construído a partir do conhecimento da fisiopatologia dos produtos, né? Então, os olhos, eles podem realmente contar muitas histórias, né? Nesse caso específico que eu acabei de mostrar, eles evidenciaram essa situação e o alerta para essa situação que gerou essa indenização literalmente milionária. Outra situação é a exposição frequente das mulheres a produtos químicos, né? Sejam por vapores de sprays de cabelo, batom, perfume, esmalte, tintas de cabelo, desodorantes. E essa exposição também acontece. Esses produtos, muitos deles são fontes de xenormônios, poluentes orgânicos persistentes, que atuam como disruptores endócrinos. Então, esses produtos, eles muitas vezes têm ação de imitar hormônios, seja o estrogênio, ou imita ou bloqueia o estrogênio, ou bloqueia o androgênio, bloqueia a tireoide, bloqueia a progesterona. E isso é interessante, né? Porque esses produtos, eles muitas vezes estão aí sutis na aplicação de um rímel, por exemplo, né? E as empresas vêm ficando alertas. Por exemplo, o triclosan era um produto que foi retirado desses produtos para óleos porque exatamente causava essa questão da disrupção hormonal. Também na questão dos alimentos, né, nós temos o que os óleos têm a ver com o intestino e com os alimentos. Aqui nós temos um esquema da mucosa intestinal, então nós vemos as células da mucosa intestinal, dos enterócitos, e o sistema imunológico bem
abaixo, esperando, né? Então, toda a informação que os antígenos dos alimentos apresentam, eles vão chegar nesse sistema imunológico e causar um impacto aqui no nódulo, no linfonodo mesentérico, e depois haver uma distribuição sistêmica. Esse sistema, ele garante, ele é conhecido como sistema MALT, né? O tecido linfóide associado às mucosas. E esse MALT, ele conecta os dois intestinos delgado e grosso com o trato respiratório, brônquios, pulmões, esôfago, estômago, bexiga, vagina, a pele, a cavidade oral, as pregas vocais, o epitélio respiratório, a tireoide, glândulas salivares, as mamas, as amígdalas e a conjuntiva do olho. Então, muitas vezes, um paciente com alergia alimentar tardia, ele vai se manifestar com uma conjuntivite alérgica de causa difícil de ser determinada. Então, existem várias formas de abordar esses casos e também lembrar da participação da histamina. Muitas vezes, o processo alérgico começa com uma liberação maciça de histamina pelos mastócitos, e a histamina tem um papel importante na alergia ocular, né? Principalmente no olho vermelho. Então, existem receptores de histamina na conjuntiva, e aqui tem algumas referências que vocês podem ver depois. E outro ponto muito interessante, que para mim também foi esse material é de uma apresentação que aconteceu no Congresso de Hormonotoxicologia na Colômbia, minha amiga Mônica Nami me passou, falando do pterígio como uma lesão que funciona como um iceberg da inflamação crônica intersticial e conhecida como um sinal de toxicidade excessiva daquele indivíduo. Então, essa sinalização do receptor, do fator de crescimento epidérmico, né, tem relação com a formação do pterígio. Então, essa alteração do colágeno que se observa e levando essa inflamação e crescimento progressivo dessa membrana, que às vezes causa muito desconforto nos pacientes, ele, na verdade, serve para nos mostrar que esse é um indivíduo intoxicado. Então, imaginar essa imagem da ponta do iceberg aí. E não poderia deixar de falar do conceito de estresse oxidativo, né? No olho, o estresse oxidativo está envolvido com uma degeneração macular, com catarata, com glaucoma também, e aí nós precisamos entender um pouco disso, né? Então, as espécies reativas de oxigênio, elas são necessárias, né? 3 a 5% do oxigênio que nós respiramos se tornam espécies reativas de oxigênio, e aí o nosso organismo tem que lidar com isso, seja pelo sistema antioxidante plasmático, quanto o sistema antioxidante intracelular, né? E a córnea e a retina, então, existe um grau de exposição e a resistência a estresse oxidativo proporcional aqui ao grau de exposição. E esse sistema antioxidante, então, ele tem que estar bem ativo do ponto de vista de capacidade de contrabalançar o excesso de estresse oxidativo que possa estar sendo gerado. Então, nós sabemos que as enzimas antioxidantes intracelulares, a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase são as principais, né? E, obviamente, os níveis plasmáticos de outros antioxidantes clássicos, tipo a coenzima Q10, glutationa, a vitamina E. No final do dia, quiser. Alô? Continuando aqui. Então, é muito importante que nós... vai poder operar sozinho. Tem alguém falando. Aí o áudio está aberto. Então, no olho, né? A gente não consegue notar que a gente nada aí. O estresse oxidativo, ele pode se manifestar no olho por uma série de mecanismos, né? E gerar, por exemplo, catarata. Então, a degeneração macular também, e aí a importância do conhecimento da suplementação, visando contrabalançar a falta da antioxidação plasmática, diminuindo a formação das drusas. E, como eu não poderia deixar de mencionar, existem trabalhos já preliminares mostrando o benefício da autohemoterapia com ozônio no tratamento da degeneração macular senil seca,
né? Ela não é indicada na úmida, tá? E também algo assim muito pouco conhecido é a questão da interferência dos dentes, né, na saúde ocular. Também tem a ver com o ambiente, né? Porque a qualidade da dentição de um indivíduo tem muito a ver com os cuidados e com toda a história de vida dele. Esse material, uma parte disso tem a ver com o Dr. George Meinig, que foi um dentista da década de 20 do século passado, americano, e ele começou a verificar a importância dos túbulos dentinários, da estrutura existente em cada dente, como uma fonte oculta de infecções. Então, essas bactérias que persistem nos túbulos dentinários, depois de um tratamento de canal, por exemplo, poderiam estar relacionadas com doenças oculares. Esse é um caso descrito nesse livro, do Dr. George Meinig. Ele mostra um paciente com conjuntivite bilateral, o olho direito mais acometido há 5 anos, 2 dentes com canal tratado endodonticamente sem sinal de lesão, e aí ele fez um experimento, ele removeu os dentes com canal e injetou as bactérias cultivadas no peritônio desse coelho. O coelho desenvolveu conjuntivite pior no olho direito em 72 horas e o paciente ficou sem lesão ocular e sem recidiva, já tinha um acompanhamento de 3 anos. Então, essas infecções oculares, elas podem ser uma das lesões associadas a problemas odontológicos, além de nefrite, úlcera de estômago, cistos, ovário, testículo com dor e edema testicular, paralisia de bexiga, coreia e quadros histéricos. Então, a ozonioterapia também tem o seu papel fundamental na endodontia, de tratamento desses canais e dos túbulos dentinários, quando se remove o processo infeccioso. E o outro ponto muito importante relacionado aos dentes é a geração dessa citocina inflamatória conhecida como RANTS, CCL5. Isso é objeto do estudo do Dr. Lechner, que é um dentista de Munique, que estuda isso há 30 anos, e ele identificou a formação, a osteonecrose cavitacional, a substituição do tecido ósseo da mandíbula da maxila por tecido de gordura, né? Então, por isso se chama uma osteólise degenerada em gordura, né? É uma lesão conhecida como NICO, né? Cada vez mais conhecida. Essa lesão, ela gera RANTS, CCL5, que é uma citoquina quimiotática, né? Uma quimiocina, e o RANTS aumentado está relacionado a artrite, dermatite atópica, nefrite, colite, esclerose múltipla, Parkinson, alergia, alopécia, problemas tiroidianos, vários tipos de câncer. O mais estudado é o câncer de mama, mas também os 2 tipos de linfoma, câncer de pâncreas, todos, próstata, intestinos, né? E então, existem estudos mostrando essa correlação dessas citoquinas, dessas quimiocina altamente pró-inflamatória. E eu quero chegar aqui com vocês mostrando isso aqui, né? Então, mostrando que uma inflamação silenciosa no osso da mandíbula ou da maxila pode ser a causa do problema ocular do seu paciente, né? Então, aqui eu só vou mostrar aqui o controle da produção de quimiocinas na barreira sangue-retina, né? Então, muitas vezes você pode ter um foco infeccioso à distância, um foco inflamatório no osso do dente do seu paciente, da mandíbula, da maxila do seu paciente, sendo a causa do processo inflamatório à distância. Então, essa regulação da citoquina, da produção de RANTS pelas células epiteliais da retina humana. Então, isso para mim, quando eu comecei a estudar, eu sou apaixonada por odontologia biológica, estudar esses assuntos relacionados a dentes, e eu fiquei surpresa. E, para terminar, tem um caso também, né, eu venho estudando, foi objeto do meu trabalho de conclusão do curso de perícia, dos efeitos neurológicos, eventos adversos neurológicos da vacina anti-HPV, né, que eu reforço a importância de que essa vacina seja suspensa imediatamente pela aplicação do princípio da precaução. E aqui um caso que foi divulgado na imprensa comum de uma menina de 12 anos que ficou cega bilateralmente depois da vacina. Então,
E isso, no levantamento que eu fiz no banco de dados da Organização Mundial da Saúde, várias doenças oculares aparecem também, né? Então, esse é o VIGIAccess, que é o banco de dados do Uppsala Monitoring Center na Suécia, e ele mostra essas reações adversas. Eu filtrei aqui nessa data, em agosto do ano passado, eram 5.356 desordens oculares notificadas, de um total de 93.572 reações adversas. Então, aqui os problemas oculares. Então, nós precisamos realmente colocar os óculos sobre essas novas questões, né? Eu quero terminar dizendo que a medicina é uma ciência das verdades transitórias transformadas em dogmas para fins didáticos. E isso cada vez mais é assim. Nós estamos vendo isso em relação à discussão da cloroquina, de várias situações, né? E eu queria terminar mostrando isso aqui que eu acho muito genial, né? Alguém consegue ler essa frase? Dá para ler, que é Rubem Alves, né? Assim é melhor? Não. Assim ou assim? Qual é que vocês leem mais? Eu acho que é nessa, né? Então, há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, ele precisa ser aprendido. Então, eu espero que hoje eu tenha contribuído para ampliar os horizontes de vocês, que vocês tenham novas visões sobre essa participação da saúde do homem em conexão com o seu ambiente. E aí a importância, nem que seja por uma atitude egoísta, de cuidar do ambiente, do meio ambiente, para preservar a própria vida humana. Então, eu agradeço, aqui estão os meus contatos. Muito obrigada. Obrigado, Emília. Foi uma aula bastante elucidativa, né? Diferente para nós oftalmologistas, temos esse hábito de ver esse tipo de problema, né? Você pode desligar só a sua tela, Emília, para eu mostrar alguns slides? Desligo. Quero só que você veja, Emília, esses trabalhos que eu listei aqui, que eu vou colocar, tá, na verdade, analisar. Desculpa. Só analisar, só fechar a sua tela do Zoom mesmo. Não compartilha mais. Eu tiro aqui. Isso. Aqui em cima. E agora? Stop. Não tem stop. Aqui, ó. Stop the share. Aí em cima. Stop share. Pronto. Isso mesmo. Pronto. Tá. Então aqui, agora eu que vou colocar. Deixa eu só entrar aqui mais uma vez. Tá. Ops, isso aqui. Bem, isso aqui foi da aula passada, só para que teve um probleminha na nossa apresentação. Então, só para ficar aqui, pessoal, para quem quiser ver os trabalhos um pouco mais, eu não consegui mostrar para vocês todos esses. Aqui tem as referências que foram colocadas, todos aqueles probleminhas dos hormônios que foram falados na aula anterior. Eu não consegui, porque a tela, de alguma forma, congelou. Para vocês, se vocês quiserem depois entrar, ver depois com mais cuidado no vídeo, na sequência. E, a partir disso aqui, conseguir... Vocês estão vendo, né? Só para ver esses trabalhos que a gente citou na última aula, que acabaram não sendo mostrados. Tem uma série de trabalhos, os efeitos, todos os hormônios sobre a parte dos olhos, né? Então, só para deixar aqui marcado para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, dar uma olhadinha um pouco melhor, todos esses trabalhos estão aqui colocados para vocês, tá? Bem, então isso aqui é da aula passada, e aqui eu vou colocar agora da outra aula também, esse daqui, ó. Estão vendo? Renato? Oi. Estão me perguntando aqui, eu estou lendo o chat, a relação da vasculopatia polipoidal com os solventes. Você quer explicar ou eu explico? Pode explicar que eu arrumo a aula aqui. Pode explicar, Emília, que eu estou arrumando aqui a apresentação. Então, na visão da formação de pólipos, existe uma tabela de fases na homotoxicologia que vale a pena vocês buscarem. Acho que o Renato pode passar depois para vocês, ou a gente achar uma forma de vocês entenderem. Existem 6 fases no processo de adoecimento.
Pega para mim uma tabela ali, aquela grandona que está ali atrás. A primeira fase, quando o organismo entra em contato com uma determinada toxina, isso é o modelo da tabela de fases do Dr. Requevec, que foi um médico que pensou todo esse modelo para explicar o processo de adoecimento. Uma dessas só. E aí, essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Sim, essa tabela, ela mostra, a primeira fase é a fase de excreção. Então, ele imaginou, depois de observar os pacientes, ele era homeopata e patologista. E o que ele viu é que toda vez que o ser humano entra em contato com uma toxina, ele tenta excretar, né? E essa excreção é um mecanismo de adaptação. Então, por exemplo, você come um alimento estragado, você tende a ter uma diarreia. Você entra em contato com um determinado vírus, o seu nariz começa a apresentar coriza, né? Então, são as fases de excreção e ele fez uma organização dos órgãos de origem ectodérmica, o olho está aqui, né? Aí tem o endoderma e o mesoderma, aqui mais para baixo, né? Então, o mecanismo de excreção, ele vai acontecer como um mecanismo adaptativo. Se ele não funcionar, não for suficiente, a segunda fase da tabela é a fase de inflamação aguda. Aqui, ó, segunda fase, na fase humoral. E aí, a inflamação aguda, os 4 pilares da inflamação servem exatamente para estimular, esquentar o tecido, né, aumentar a temperatura, hidratar, então tem o edema, fazer todo o processo de adaptação para que aquela toxina seja excretada e, em geral, vai seguir para a fase de excreção. Quando isso aqui não é suficiente, ou nós médicos atrapalhamos, né? Damos um anti-inflamatório, por exemplo, que bloqueia o processo, literalmente. Ou o próprio paciente se automedica, ele bloqueia e a tendência é evoluir para a terceira fase, que é a fase de deposição. A fase de deposição é onde você vai ver o paciente formando pólipos. Então, no caso desse nosso paciente, a exposição repetida àquele ambiente de trabalho inóspito, né, com ventilação deficiente, absorção dos vapores via conjuntival, absorção, inalação dos produtos químicos e o ganho na circulação e a chegada na retina, o organismo provavelmente acionou a fase de deposição e criou pólipos. Eu costumo explicar para os pacientes que nessa fase, normalmente, é como se o organismo colocasse aquela toxina em repouso. Ela jogou o lixo para baixo do tapete e parece que o ambiente ficou limpo, né? Então, nesse caso, você vai ver o paciente formando nódulos de tireoide, cistos, pólipos em várias localizações, pólipos de vesícula, do cisto renal, né? Os cistos epidérmicos, aí novamente depende do folheto embrionário. E a nossa conduta médica aprendida é acompanhamento, né? Porque o organismo não está sendo impactado nas suas funções principais. Aí, se a situação progride, vai para a fase de impregnação, que é a quarta fase, já na matriz extracelular, e depois vem as fases celulares da inflamação crônica e da degeneração, da desdiferenciação. Então, o pólipo, visto do ponto de vista dessa interpretação da medicina biológica, ele é uma resposta adaptativa de tentativa de inativação da toxina naquele tecido, né? Então, essa resposta polipoidal, ela aconteceu em função da exposição ao isocianato e o outro produto. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Renato? Não, foi ótima pela visão da medicina biológica, né? Só queria mostrar esses trabalhos, Emília, até para você dar uma comentada depois rapidamente, que nosso tempo também está meio acabando. Uhum. Só para acrescentar o que você colocou, então, nesse trabalho aqui, uma exposição ao ar, né? Ao ar urbano de Buenos Aires. Então, o que viu-se é que a mucosa ocular, ela responde de uma forma diferente do que a mucosa respiratória. E ambos vão ser exacerbados pela poluição, e no fim das contas o trabalho conclui que a mucosa ocular ela pode ser fielmente aceita como um marcador, um biomarcador precoce de alterações ligadas à poluição, mais precoces do que o pulmão, até pela própria facilidade de você obter o material.
Então, aqui o pessoal que mora em lugares muito poluídos como nós, como Buenos Aires, que é menos do que nós ainda, tem essa situação. O outro trabalho aponta que as mudanças na superfície ocular e no próprio filme lacrimal em trabalhadores que trabalham lá nas indústrias de lavagem a seco. Eles mexem muito com solventes orgânicos e já está meio que mostrado aqui que essas mudanças estão associadas a alterações no filme lacrimal e também a olho seco, né? Principalmente a forma evaporativa. Então, lembrar muito em olho seco em várias situações outras que nós pegamos. Por exemplo, nesse outro trabalho aqui, que foi publicado na British Medical Journal em 2016, mostrou que os níveis altos sanguíneos de mercúrio também são associados aos sintomas de olho seco nesse trabalho que foi feito na Coreia. Então, até os níveis altos de mercúrio também podem estar relacionados ao olho seco. Nesse outro trabalho, você citou isso também na sua aula, a exposição de radiação. Nesse aqui, 2017, foi feita uma avaliação dos cardiologistas intervencionistas, né, gregos. E o interessante que eu achei assim, é pensar que o cristalino é um dos tecidos mais radiosensíveis que nós temos no corpo humano inteiro. E isso é muito importante a gente ter essa ideia. E pessoas estão desenvolvendo a catarata induzida por radiação em idades mais jovens. Então, fundamental ter os equipamentos de proteção. Um outro trabalho, outra fonte de contaminação, de poluição ambiental, que é a poluição da luz, a poluição luminosa. E as possíveis consequências da excessiva iluminação sobre a retina. Aqui também comenta, nesse trabalho bem que saiu na AI, mostra as alterações possíveis que a retina sofre, né? Especialmente pela luz, pela radiação luminosa, para as várias diferenças de ondas de energia que vem da luz, especialmente pela morte das células epiteliais dos pigmentos dos fotorreceptores retinianos. Tem que lembrar que o ser humano começou a ver a luz artificial recentemente, a questão de um pouco mais de 100 anos. Até então não existia luz artificial. E aí que a retina tem que se adaptar a essa situação e, como nós podemos ver, que uma excessiva fonte luminosa pode complicar a nossa função retiniana. Um outro trabalho também aqui mostrando, é muito comum trabalhos desse tipo serem feitos na Ásia, né? Taiwan, na China, na Coreia, porque lá a poluição é bastante grande. Aqui, então, uma associação entre o olho seco, né, a poluição ambiental e as mudanças de tempo lá em Taiwan. Especialmente porque lá o trânsito é importante e especialmente devido ao monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, observou-se que eles estariam ligados a um aumento nas taxas de poluição ambiental, obviamente, consequentemente, ao aumento dos casos de olho seco. Então, também é uma fonte importante de irritação de queixas de olho seco, a poluição ambiental. Como é comum nós vermos aqui nos consultórios o paciente falar que vai para o interior melhora e realmente, cientificamente, está comprovado mesmo, né? Nesse outro trabalho aqui, mesma coisa também, um trabalho que foi feito em vários lugares na China, e a conclusão que a exposição de curto prazo que seja a poluição do meio ambiente já traz impactos nas visitas ambulatoriais dos pacientes com conjuntivite na China. E sugere, então, medidas de proteção para os olhos. Os olhos estão muito sujeitos a esses contaminantes ambientais, como você bem citou. Aqui um outro trabalho também, outro na China, mostrando também a associação entre os poluentes ambientais e as causas de problemas oculares, né, especialmente o olho seco, também mostrando aqui a importância da melhora das condições ambientais. Um outro ponto, um outro trabalho interessante que eu achei são a poluição dentro de casa mesmo, dos produtos ambientais domésticos que nós usamos, né? Então, não há uma relação ainda com doenças mais importantes, que levem à cegueira, por exemplo. Porém, existe segundo o trabalho, uma forte relação com catarata. Então, os produtos que nós usamos dentro de casa teriam essa associação. Na verdade, tudo que é industrial, tudo que é artificial, que nós usamos, de alguma forma nos prejudica. Um outro trabalho recente, 2019, também, quando a poluição do ar nas cidades urbanas, ela altera o redox, né, a associação do estresse oxidativo, no epitélio, levando a uma hiperplasia epitelial nos ratos, nas córneas dos ratos, né? Então, aqui também dizendo da importância que, especialmente pela indução da interleucina 10, os olhos seriam também uma mira, né, dos poluentes ambientais, e uma das partes que mais sofrem do nosso corpo, então seria
os próprios olhos. E é uma situação que nós temos que deixar claro para os pacientes também, que reclamando muito do olho seco, da irritação, o problema é viver em São Paulo, né? É complicado isso. E para fechar aqui, um trabalho que você também colocou, mas de outra vacina, um trabalho de uma necrose de retina aguda causada pela vacina do herpes também. Então, a gente tem que levar essa possibilidade desses casos, né, de vacinas. Você citou vários deles, e também aqui a gente observa que também pode acontecer. Só para fechar, então, Emília, algum comentário final sobre esse trabalho que nós comentamos aqui, rapidamente? Um detalhe que eu me lembrei agora, eu tenho acompanhado os casos de vacina de sequelas, dano vacinal de sequela, como sequela de vacina do HPV, no Acre. Né? No Acre existem quase 100 adolescentes, entre meninos e meninas, com problemas principalmente neurológicos, crises convulsivas e uma série de questões. E o interessante é que vários delas desenvolvem perda visual, né? A acuidade, necessidade de usar óculos depois de 1, 2 anos da vacina. Então, eu gostaria de alertar vocês para começar a notar se um adolescente que começa a perder visão, né, e necessidade de troca de óculos com frequência anual, que não é comum, né, que eu imagino que não seja comum nessa idade, que chame atenção para a possibilidade de dano vacinal. Né? Nessa faixa etária tem essa questão da vacina do HPV, que entrou no calendário vacinal como obrigatória há pouco tempo, e hoje em dia meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos estão sendo vacinados. E eu levantei, né, essa situação na parte oftalmológica, essa queixa da perda visual com necessidade de correção de óculos modificados anualmente é uma queixa típica delas lá, né? E do ponto de vista do sistema venoso cerebral, existe a ocorrência de trombose de seio sagital, veia de Galeno, acometimento de áreas occipitais, temporais, núcleos da base, que justificam essas queixas motoras, né? Mas a obstrução venosa também pode ser responsável por aumento de pressão intracraniana, causando aqueles diagnósticos de pseudotumor cerebral e a alteração e queixas visuais, por exemplo, visão dupla, né? Então, é muito importante prestar atenção nessa questão da exposição à vacina de várias, principalmente em adolescentes, né? Nessa faixa etária, ou mulheres na faixa dos 20 aos 30 anos também, que também tomam essa vacina. Tá bom, vale o lembrete. Obrigado, então, Emília, pela aula. Muito obrigado mesmo. A todos vocês que quiserem rever essa aula, vai estar amanhã no canal do YouTube do CEL, da Unifesp. Nas próximas semanas temos mais 2 aulas no curso. Semana que vem vai ser termografia e olho. Na última semana, carotenoides, explicando a fórmula AREDS e olho. E haverá ainda mais 2 aulas de revisão nas próximas sequentes segundas-feiras, já fora do curso, mas para quem fez perguntas, não conseguiram as respostas, para quem tem alguma dúvida, mas para isso que nós vamos esclarecer, tá bom? Na primeira, com Efraim Elzéber e com Arthur Lemos, e na segunda com o Ítalo Rachid, ok? Pessoal, muito obrigado por hoje, doutora Cássia, muito obrado, Lisandro, Maria Emília, eu agradeço. Presentes, e até a próxima segunda-feira. Tchau, até logo, então. Até mais. Tchau, tchau. Vai finalizar aí. E